Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 28 de setembro do ano da graça de 2022. Olha, hoje tenho que ser indoors porque nos dias passados andei ali a apanhar a aguinha fora e também frio. Daqui faz uma ventania desgraçada e fria logo pela manhã. Isto está um bocadinho fanhoso e convém não exagerar. Portanto, o Sr. Luís hoje autorizou-me a fazer o programa aqui dentro do Golf Spot. Aliás, que são uns magníficos hosts, que é onde eu tenho a paciência de maturar com o trabalho que eu faço aqui todos os dias. Bem, e além de mais é um excelente espaço, devo dizer, passando a publicidade. Como já percebeu, o programa começa sempre pelo período de ordem do dia, mas eu também costumo fazer uma série de reminders a partir daí. E o de hoje tem a ver com o quê? Olha, não esquecer, amanhã, isto vai ser uma semana muito busy. Primeiro, anunciar quem vê certos programas apenas no YouTube, que o Think Tank, que tem lugar à terça-feira, já vou falar dele, passa a estar disponível no YouTube também à própria terça-feira. A pedido de variedíssimos espectadores, que é para não dizer muitos espectadores. Em segundo lugar, lembrar que amanhã é dia de Corporate Talks. Corporate Talks, como sabe, programa de literacia financeira, criado pelo canal A Cor do Dinheiro, pela Vision, ainda com parceiros o Novo Banco e a Fidelidade e a Sendis, e o Sendis Alidata, amanhã é a vez da guarda. Portanto, quem quiser estar presente e quem quiser ver por streaming, já sabe, pelas vias habituais. Amanhã também vamos ter uma conversa improvável, que eu não lhe vou anunciar, não vou abrir o jogo hoje, mas vai ser lá mais para o final da manhã. E agora sim, não, agora nada. Vamos só fazer o disclosure, quer dizer que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, na saída tem lá uma coisa chamada cupom promocional. Escreve Camilo, apenas isso, e tem logo um desconto de 10%. Bom, agora sim, vamos ao período de ordem do dia e vamos começar pelo Think Tank. Ainda não viu o programa de ontem? Se não viu, veja. Eu sei que digo isto todas as semanas, mas aquilo é de uma riqueza, de um conteúdo tão grande, e o mérito não é meu, é do Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão, que não vale a pena, não se pode perder. Particularmente o de ontem. Porquê? Porque foi sobre as eleições italianas e o enorme equívoco que continuamos a alimentar em Portugal nesta matéria. Nomeadamente andar a chamar nomes à direita italiana, como se fosse o Mussolini, como se viesse aí o fascismo de Diabo 4. O Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar explicam perfeitamente porque é que aquilo está a acontecer. Explicam que a senhora Meloni, que é uma coisa que temos dito aqui sistematicamente, mas uma coisa é o dizer, outra ouvir estes especialistas analisarem. Dizem e explicam porque é que a senhora não é o papão que o pessoal anda a dizer, não é? Embora não seja flor que se cheire, ou seja, tem lá uma série de conteúdos, como está bem explícito no programa, que são preocupantes, mas vale a pena ver aquilo. E eu aproveito, a propósito do Think Tank, mas já agora o Think Tank não ficou por aqui. O Think Tank analisou também a forma como o Partido Socialista alimenta o crescimento do Chega, ok? Porque alimentando o Chega, sabe que está a limitar o centro, ok? Não se esqueça disso. Vá lá ver. E também analisou a patetada que está feita neste momento na Presidência da República. Patetada é termo meu. Assim como analisou outra coisa, o grande engulho de Mário Centeno, que é o tema principal do programa de hoje, como você vai ver, ok? Bom, ponto seguinte. A preocupante ausência de poupança energética. Enquanto toda a gente já percebeu, toda a gente com 2 dedos de testa, que nós temos um problema energético pela frente, quando toda a gente já percebeu que o Governo está a atrasar nas medidas para levar o país a poupar dinheiro, não acontece nada. Eu continuo a ver desperdício energético, tal como via antes de ter começado a crise. E não é só em Portugal. Em Espanha, aqui ao lado, onde o Governo teve a preocupação de avançar com um plano, mal parido, mas um plano mais cedo do que nós, sabe qual é a diferença entre o consumo antes da crise e agora? Isto. Praticamente negligenciável. Dá a sensação que a Península Ibérica vive na Lua.
desligada do resto da Europa. Deu um salto à Alemanha e outros países ali do centro da Europa para perceber que aquelas pessoas estão a levar o problema a sério. Não é razão para menos. O inverno é duro e a malta sabe que se alguma coisa correr mal vai passar frio, nem as mantinhas acima dos joelhos, ao lado do Dr. Salazar, resolvem o problema. Mas é preocupante a falta como nós estamos, o atraso que nós temos, consciência de cidadão e, por outro lado, medidas que o Governo já devia estar a adotar. Ponto seguinte, o Marcelo alerta o BCE para a subida das taxas de juros. Bom, Marcelo, há poucas semanas, dizia que o que vem aí não é bom, e era bom já avisar. Nos últimos dias, ou nas últimas semanas, ganhou consciência real do problema que a Europa tem, chamado inflação, e do impacto que isto tem nos bolsos dos mais pobres. A esquerda odeia que se diga a palavra pobres. Eu vou repetir, dos mais pobres, das pessoas com menos recursos. Não obstante, este presidente é uma pessoa que diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Se já se tinha atrasado no alerta e fê-lo, e inclusive quando analisámos aqui demos os parabéns, embora alertando para o facto de ser tarde, o Presidente parece que se arrependeu ou alguém deve ter ido discutir com ele. Olha pá, tu vê lá, parece que exageraste e não sei o quê, e ontem volta àquela, já tinha ensaiado disto no dia anterior, volta àquela rábula contra o BCE. O BCE tem que ter cuidado, porque isto aqui, entre a subida de preços que afeta as famílias e depois a subida da taxa de juros que põe a economia a não crescer, isto é preciso um balanço. Ó Sr. Presidente da República, nem o senhor, na sua função, consegue fazer balanços de porra nenhuma. Ou seja, o senhor é um caniço, só para o vento, e vem falar de balanços. Diga-me uma coisa, quem é a autoridade monetária no mundo que consegue fazer fine-tuning, ou seja, sintonia perfeita, olha, é mais 0,1, é mais 0,1 depois de haver um problema, como o que nós temos. Ou seja, quando a casa está a arder, talvez alguém deva mostrar esta imagem ao Sr. Presidente da República, um prédio está a arder, e um gajo vai dizer aos bombeiros assim, não apontes àquela janela porque não tem fogo, mas porque eu tenho lá as minhas joias. What the... Não! Os bombeiros atiram a mangueira com alta água, alta pressão, para apagar o fogo, ponto final. Os bancos centrais são a mesma coisa. O problema dos bancos centrais, do professor Marcelo e de mais uma série de tontos neste país, neste e na Europa, é que andaram a dizer que estava tudo bem, não é? Que o BCE não sei quanto se acautela, este mesmo Marcelo dizia há uns meses, há uns escassos meses, os juros só vão subir lá para 2024. Porquê? Porque a Barbie, que está sentada em Frankfurt, andou meses a fazer fretes aos políticos, não é? E à classe política. E agora estão à rasca. O Sr. Presidente da República vai perceber da pior maneira que o BCE só tem uma saída, como reconheceu ontem Centeno. É continuar a subir juros por uma razão muito simples. O mal está feito. E andam a contar historinhas de criança aos cidadãos adultos, não é? É dizer que é possível fazer fine-tuning. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Contribuíram para o atual estado de coisas. Agora vão pagar com língua de palmo. O Presidente, o Costa, o Centeno e todos aqueles. Percebe? E sobre isso vamos falar a seguir. Bem, ponto seguinte, Tribunal de Contas. Ontem veio dizer que, afinal, o novo banco pode mesmo precisar de mais injeções financeiras do Estado. A gente vai fazer a história, mais dia, menos dia. 17 de novembro de 2017, ok? António Costa, Mário Centeno, lado a lado, a dizerem aos portugueses que venderam o novo banco e que isto não ia ter custo nenhum para o contribuinte, ok? Já lá estão 3 mil e não sei quantos mil milhões de euros, ok? Não tinha custo para o contribuinte. Percebe? Isto, e já agora não insultem malta Novo Banco, não vale a pena. Eles são apenas gestores, não é? O comprador, quando você sabe que tem as calças na mão, puxa, e que comprou um novo banco puxou. Portanto, não venham cá com tretas sobre isto, ok? Bem, vamos então aos assuntos principais de hoje. ANA, Aeroportos de Navegação Aérea. Como sabe, é a empresa que gera aeroportos.
Você recorda-se que antes de ontem, quando eu analisei aqui o aeroporto, disse que estava surpreendido, eu disse Patrick, enganei-me, Thierry Ligonier, que eu conheço, o CEO da Vinci aqui em Portugal, o José Luís Arnaud é o chairman. Disse, olha, eu estou a achar estranho, a malta da Vinci está calada. Lembra-se que eu disse isto? Bom, não precisa de esperar sequer 24 horas, porque entanto a malta da Vinci já abriu a boca. E abriu bem a boca. E já agora só uma promessa. A história do aeroporto não fica por aqui. Está prometido que isto vai ser uma novela que eu vou acompanhar daqui para a frente. E uma das novelas que lhe contaram, que eu ri-me imenso aqui, e apesar de conhecer quem está à frente do projeto, não sabia, que expliquei-lhe aqui ontem, que é o Carlos Brazão, que é uma pessoa que eu conheço há algumas décadas e tenho muito respeito, é um tipo muito sério. Mas, e o Carlos Brazão vê este canal, este programa, desde que nós tínhamos apenas 400 pessoas em direto, ok? Portanto, apesar disto tudo, eu vou-lhe jurar aqui uma coisa. 1.000 milhões de euros que custa o aeroporto. Desculpa, é de rir a bandeiras despregadas. E há uma coisa que eu lhe vou prometer aqui. Isto tudo negociado, implementado e a ser executado, não vai custar isso nem coisa que se pareça, ok? Mas pronto, como eu também já lhe disse ao Carlos Brazão e a quem está por trás deste projeto que o canal Acordo de Dinheiro está aberto a uma entrevista para falarmos sobre isto, ok? Bom, mas para já fica esta. Ontem, o José Luís Arnaud, reagindo àquilo que são as críticas que têm acontecido nos últimos tempos, vem dizer assim, estão a ver as obras no aeroporto da Portela, que já estão prometidas há 3 ou 4 anos, elas não avançam, mas não avançaram nos últimos meses, porque um senhor chamado João Leão, quem é? Era o anterior Ministro das Finanças, capixa, congelou as obras. Isto é o governo do Partido Socialista. Só mais um pormenor. Isto quer dizer o quê? Cativações! Desculpem, não é corte de despesa, é cativações. Corte de despesa era o Passos Coelho e a Troika, não era? Dizia, vamos cortar. Aqui não escreve, mas depois não executa. João Leão / Mário Centeno, não é? Está a ver? Olha, eu tenho pena, é que o José Luís Arnaud não tenha vindo dizer isso mais cedo. Quando começaram a ver que as obras iam atrasar. É que agora já não está lá o Ministro. Está a ver como é que se fazem as coisas em Portugal? Mais uma promessa que vou fazer. Entre hoje, quarta-feira, e o último programa desta semana, sexta-feira, eu vou-lhe fazer aqui a análise da execução orçamental dos primeiros 8 meses. Que é para lhe mostrar 3 ou 4 coisas, ou 2 ou 3 coisas, que a malta não está a ver. A primeira já lhe disse ontem. Não lhe chamem o maior assistente orçamental. Chama-lhe o maior saco fiscal. Disse isto ontem aqui e disse isto ontem na CMTV. Mas amanhã ou depois da manhã vou-lhe dizer mais uma, ok? Está aqui previsto, está aqui prometido, fica o teaser feito. Convém que a malta leve a sério estas coisas. Estamos a fazer informação, é para nos dedicarmos a isto. E doa a quem doer, dizer as coisas. E neste momento dói ao Partido Socialista e ao seu governo. Certo? Vamos lá então para o bingo. Então é assim. Ontem o jornal Eco, o jornal online, como sabe, eu gosto muito do jornal e gosto muito do António Costa, que é o seu diretor, fez uma conferência e convidou uma porrada de gente. Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia, que agora está na OCDE, disse umas coisas interessantes, parece que ninguém ligou muito àquilo, nomeadamente Portugal já não faz reformas há algum tempo. Ai o Costa. Bom, mas eu hoje vou cingir-me àquilo que para mim foi o cerne da discussão. O papel de Mário Centeno no seu discurso. Ok? Sim, Mário Centeno, o atual governador do Banco de Portugal. Mário Centeno disse 2 coisas muito importantes. Uma sobre política orçamental e política monetária. A outra sobre o motor da economia. E esta segunda parte é super preocupante. E mais, é daquelas que você olha e diz assim, vem ali um comboio em contramão, quer dizer, contra nós. A malta faz o quê? Pira-se para o lado? Trava? Acelera? Ou fica à espera que leve com ele nas fuças? Esta é a segunda parte. Vai ficar para amanhã.
porque é muito sério. Mas vamos ao mais importante e ao mais urgente. Política monetária versus política orçamental. Então vamos lá, uma lição de economia. Política monetária é moeda, juros. Política orçamental é orçamento. Receitas, entre os quais impostos, e despesa. Isto é assim, isto é como o princípio dos vasos comunicantes. Quando você tem um problema na economia, qualquer destas áreas, quando se mexe, afeta a outra. O que é que você tem neste momento? Uma subida generalizada de preços. Isto quer dizer inflação, certo? Porquê é que existe inflação? Porque alguém meteu dinheiro em mais na economia. Não há outra razão. Ai, a guerra... Bullshit, esqueça a guerra. O Centeno voltou a esta conversa no final da conversa dele ontem. É treta. Esqueça isto. Alguém despejou nos últimos anos bilhões de euros e de dólares nas economias. Com a miúfa da recessão. Alguém se esqueceu de uma coisa. No dia em que a malta perdesse o receio, toda esta massa ia cair na economia e buf! É como você ter 10 laranjas e 10 mil euros para as comprar. De repente tem 10 laranjas, mas tem 50 mil euros para comprar. Portanto, são 8 cães a correr atrás daqueles 10 laranjas. Um sarilho, não é? Os preços sobem. É assim que se explica a inflação. Não vale a pena andarem com tretas. Há dinheiro a mais. Não deviam ter posto tanto dinheiro. Deviam ter começado a subir os juros mais cedo. Bom, Mário Centeno ontem vem dizer assim, tem que haver coordenação entre o braço direito, a política orçamental, e o braço esquerdo, política monetária. Porque se vocês começam a meter muito dinheiro por aqui, esta política monetária que o BCE está a exercer, que é subir taxas de juros, fica sem efeito. Caput, em alemão. Percebe? Finito, em italiano. Mário Centeno a dizer isto. Bom, e depois vem a parte pior. Diz assim, isto de estarmos a tomar medidas procíclicas é um problema. Porque o BCE vai ter que continuar a subir taxas de juros até a inflação atingir o pico. Primeira correção. Este é o Mário Centeno que falava há 2 meses, onde é que ele está? Está enterrado. Entre aspas, obviamente, não é? Figura de estilo. Este Mário Centeno já morreu. Bom, agora é outro Mário Centeno. Você perguntará, ok, mas porquê é que está a criticar? Não estou a criticar, estou a dizer que Centeno tem razão nisto. Aliás, não é a primeira vez que o diz, como você se recorda, segue aqui. Porque há umas semanas já tinha dito isto numa outra coisa da CNN de Portugal. A mesmíssima coisa. Qual é o problema aqui? E aqui é que está o busilis. Centeno está a utilizar economês em vez de falar português. Porque o cidadão de rua, aquilo que nós chamamos o cidadão comum, muito pomposamente, que é para não chamar nomes, este não percebe a conversa de Centeno. E eu tenho pena. E, portanto, o que Centeno está a dizer, vou-lhe traduzir aqui em português. Está a dizer assim, os pacotes de ajuda a famílias e empresas que os governos europeus andam a lançar, europeus? Sim, Portugal também. Podem ter um efeito contraproducente. É o efeito procíclico. Quer dizer o quê? É a gente está a meter dinheiro na economia quando ela já está a crepitar no pior, percebe? Por outras palavras, vocês estão a deitar gasolina para a fogueira. E isto quer dizer que vai alimentar a inflação alta. E isso vai dificultar a tarefa do braço esquerdo, que é o BCE. Que a tarefa do braço esquerdo é subir os juros para contrariar a subida de preços. Mas se vocês continuam a meter gasolina na fogueira, isto vai correr mal, porque eterniza a inflação cá em cima. Que Centeno é este? Não é o Centeno de há 3 meses, é o outro Centeno. O outro Centeno está morto. Outra vez, imagem, figura de estilo. Este Centeno é aquele que levou... Olha, pumba, bateu na parede. Já tem os coisinhos desfeitos, as fuças desfeitas. Mas o problema é que este Centeno agora não pode mostrar à malta que tem as fuças desfeitas. Porquê? Porque tem 2 problemas. O primeiro tem um amiguinho chamado António Costa,
que anda a protagonizar estas porcarias, com que ele andou a dormir, entre aspas, durante 6 anos, ou 5 anos esteve no governo. O outro problema é que este Centeno agora tem a cara borrada, percebe? E porquê é que tem a cara borrada? Porque andou a dizer, porque o que ele está a dizer agora é austeridade, está a perceber? E durante 5 anos ou 6, e agora no Banco de Portugal, há quase 2 anos, anda a dizer, continua a dizer que a austeridade acabou. Acabou porra nenhuma, desculpa a expressão. O que o Centeno está a dizer a Portugal e à Europa é: atenção, nós precisamos de austeridade. Não faz sentido andar a criar pacotes para meter mais bilhões na economia, porque isso tem um efeito contraproducente. O meu braço direito não está a funcionar e vai-me tramar o braço esquerdo, que é o do BCE. É isto que Centeno está a dizer, percebe? Ou seja, isto é o reconhecimento do indivíduo que andou a contar histórias aos portugueses, histórias com, aspas, histórias, não é histórias com H, e agora está entalado. E é para não dizer uma palavra ainda mais feia, está a perceber? Porque senão corriam das redes sociais e era mal educado. Centeno está entalado. Andou a cuspir para o ar, mais o Costa, durante 7 anos e agora está a levar com tudo aquilo que andou a criticar, caiu-lhe no prato, percebe? Isto é uma falta de vergonha inqualificável, está a perceber? Mário Centeno devia ter juízo e dizer assim: meus senhores, o que nós estamos a fazer é contribuir para mais inflação. Aliás, sintomaticamente, eu tinha-lhe prometido analisar isto e ainda vou analisar esta semana, a entrevista de Teixeira dos Santos ao Público. Ele diz a mesma coisa, como não podia deixar de ser. Qualquer pessoa intelectualmente honesta dir-lhe-á isto. O problema é quando os economistas começam a ser políticos e contam histórias aos portugueses e depois ficam entalados e dizem assim: pá, agora não posso reconhecer isto porque isto é a minha derrota. Mais do meu amiguinho Costa com quem eu andei a fazer fretes durante 6 anos. Está a perceber? Meus senhores, desculpe lá. Centeno devia falar claro. Centeno está a utilizar economias porque não quer ser cozido, enlumbrando na praça pública. E é uma vergonha que a generalidade da comunicação social não tenha coragem de fazer esta análise. Porque o que eu ouvi ontem, quando ouvi esta história, pensei assim: eu vou ouvir tudo hoje e vou ler tudo, que é para ver quem é que tem a coragem de fazer a análise do discurso de Centeno. Bom, foram para tudo, menos aquilo que interessa. O que interessa é aqui: Centeno contou histórias aos portugueses. Agora está entalado. Capixa? Bom, eu tinha aqui mais uma história tem a ver com o turismo. Nós temos de ter turismo de massas ou turismo de qualidade. A propósito de uma intervenção do Presidente da Câmara do Porto. E vale a pena depois levarmos isto a sério, ok? Mas eu vou deixar isto para outro dia. Só mais uma pergunta. Porquê é que eu continuo sem falar do SNS e do novo CEO do SNS? Por uma razão muito simples. Ainda me falta analisar uma ou duas coisas. Isto é tão sério que eu não quero fazer análises superficiais na praça pública, mas já começou a desconfiar. O que é que eu acho disto tudo? Não está a desconfiar? Pronto. Mas eu prometo que falarei esta semana. Falarei do aeroporto, voltarei a falar, e vou falar da história da segunda parte, que é a história do consumo, que Centeno falou ontem. Ok? Há pouco estavam 7.200 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas. E quero pedir a elas, e a outros que vão ver, aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Quero melhor exemplo de que aquilo que você ouve, apenas ouve aqui e mais sítio nenhum. Olha, esta história do Centeno é um bom exemplo disso. Muito obrigado. Tenha um grande dia e não se esqueça, amanhã às 8 da manhã, cá estarei para lhe atazanar o juízo, ok? Tenha um grande dia. Muito obrigado.